aqui são algumas funcionalidades, né, do monitoramento do usuário, que se você tem a opção ali de latest data e hosts, que é na parte de monitoramento, você consegue ver os equipamentos que estão sendo monitorados. O latest data, você consegue fazer aquela filtragem toda que foi mostrada, de você fazer a seleção do alarme, a hora do alarme, você consegue visualizar ali. Você consegue fazer uma filtragem também ali de tempo, de equipamento, de tipo de item que você vai ler. Isso aqui a gente vai ver futuramente, também a gente for cadastrando os itens. Aqui um recurso avançado do Latest Data, principalmente, é a possibilidade de gráficos em tempo real. Você tem aqui uma visualização dinâmica das métricas, dependendo do tempo que você configurou e a forma como você configurou, você tem isso aqui em real time, então facilita muito o seu trabalho. Com a operação de leitura, o que você está fazendo ali não está interferindo no seu trabalho, no seu equipamento, você não tem nenhum problema de derrubar o acesso ou atrapalhar o funcionamento do equipamento. Então aqui a gente entra na parte um pouco prática do entendimento e a execução de como vai funcionar, como funciona o cadastro dos equipamentos dos Zabbix. Primeiro a gente precisa entender o conceito de host group. O host group é um grupo de hosts, os hosts são os nossos equipamentos que nós iremos monitorar, e o host group é o conceito de lógica em que você define, ou por uma questão de ambiente, um exemplo, você tem transmissor, gerador e no break no abrigo de local X, num abrigo específico. Aí cada um pode fazer a sua correlação aí, ou na sede, ou em uma regional X. Então, para você filtrar a regional, você pode criar um host group com o nome daquela região. Então, região sul, host group região sul. Você também pode fazer um host group com o nome de geradores. Você pode fazer um host group com o nome de no breaks. Um host group com o nome de transmissores. Então, o conceito de host group é você conseguir separar logicamente ou por região, ou por tipo de equipamento, ou pela função desse equipamento, e aí você consegue fazer depois, lá nas filtragens, uma separação melhor do que você precisa visualizar dos equipamentos em questão. A gestão em massa justamente porque quando você tem o host group ali, você consegue fazer uma filtragem de um mesmo montante no mesmo tempo. Então, um exemplo, eu cadastrei um transmissor, um no-break, um transmissor, dois no-breaks, um encoder, um MUX e um gerador da região X. Essa região ela tem a latitude e longitude X e YZ ali cadastradas. Ao invés de eu entrar em 15 equipamentos, um a um, para poder fazer a configuração de coordenada lá na parte do inventário, eu não preciso. Eu simplesmente filtro pelo host group, ele vai me dar todos os grupos daquela região, e aí eu vou na atualização em massa e aplico essa configuração para todos esses equipamentos. Então, aqui numa experiência básica aqui, a gente vai começar a fazer a parte prática. Quando eu abro os hábitos aqui, tem aqui a opção de dados coletados, grupo de modelos, grupo de hosts, templates. Você tem a parte de usuários, a parte de administração, que são partes mais de gerenciamento dos sistemas Zabbix no todo. Mas aqui em dados coletados, você vai vir em grupo de hosts e aí você vai criar o seu grupo de hosts. Então, aqui a gente vai citar um exemplo da região. Vamos fazer um exemplo aqui. Curso Zabbix 1. Pronto. Agora eu tenho aqui, na minha seleção, um grupo chamado Curso Zabbix 1. Basicamente, a criação do host group é isso aqui. A partir disso, eu vou começar agora, vamos começar por um template. Então, eu vou criar um template. Então, o template aqui vai ser Zabbix gerador teste. Já que nós falamos do host group aqui, a explicação básica do host group, a gente vai falar dos templates. O que são os templates? É a forma mais simples que você tem de criar e adicionar hosts muito parecidos, ou hosts idênticos nos Zabbix. O template ele te dá justamente a facilitação de você não ter que criar vários hosts que só mudam o IP. Então, você tem um no-break do modelo X, na cidade A e o mesmo no-break modelo X na cidade B. O que alterna esses no-breaks é o IP. Então, o que a gente faz? Qual é a prática aqui? A prática é a gente pegar no template, e o template, o nome já diz, né? Ele é um modelo em que você aplica todas as configurações básicas para esses equipamentos que possuem as mesmas configurações, as mesmas MIBs, as mesmas leituras, e ele é um modo genérico de você fazer essa correlação ali de todos os equipamentos. O que você tem nos templates? Tem os itens,
Você tem triggers e os gráficos. Esses 3 itens aí são a base de configuração dos equipamentos dos Zabbix. A facilitação do template é justamente para você ter uma padronização e o reuso, uma aplicação mais consistente, muito mais rápida, muito mais ágil de você fazer a instalação dos seus equipamentos, botar em produção o seu sistema. Aqui eu coloquei alguns exemplos de template, alguns a gente vai fornecer para vocês, nós iremos fornecer parte desses templates para vocês terem aí ao longo do trabalho, que já vai facilitar muito a vida de vocês.